Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a Série B, a segunda divisão do Campeonato de Clubes do Brasil, Série B que terminou então essa última rodada ontem, na terça-feira. É uma rodada mais espaçosa da Série B, né? Começou lá na sexta e terminou na terça-feira, mas a gente vai ver todos os jogos, todos os gols, a classificação, a artilharia, as estatísticas, tudo o que aconteceu agora. Seguindo então com a sexta rodada da Série B, começando com esse jogo aí, ó. Ferroviária e Curitiba, jogo na sexta-feira lá em Araraquara. E olha, o Curitiba saiu na frente com Gustavo Coutinho aos 17 minutos do primeiro tempo. Mas no segundo tempo brilhou a estrela do Carlão, hein? Da Ferroviária. O Carlão, que a gente já conhece aqui no estado de São Paulo, é um jogador que marca muitos gols. Aos 18 minutos ele chutou bem de fora da área para empatar a partida. E aos 36 ele desviou de cabeça para sacramentar a vitória da Ferrinha, fazendo então 2-1 de virada para cima da equipe do Coritiba. Bom, próxima partida, Remo e Amazonas. Esse jogo já foi no sábado lá no Mangueirão e olha, o Remo venceu o Amazonas com esse gol aí, ó, do Pavani aos 19 minutos do primeiro tempo. Lance de escanteio que o goleiro não saiu e o Pavani foi lá e conferiu de cabeça. Para piorar ainda mais as coisas para o Amazonas, o Alisson foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo por tomar o segundo amarelo. Portanto, vitória do Remo aí diante do Amazonas. Volta Redonda e Paysandu, olha só, esse jogo também foi lá no sábado, foi no sufoco, hein? Mas o Voltaço conseguiu a primeira vitória no campeonato, um gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo pelo Gabriel Bahia, dando um pouco de alívio aí para a torcida do Volta Redonda, primeira vitória aí no campeonato. Atlético Goianiense e Novo Horizontino, agora já no domingo em Goiânia foi esse jogo, vitória do Atlético para cima do Novo Horizontino, também 1-0, gol marcado aos 30 minutos do primeiro tempo pelo Marcelinho. Continuando, vamos rapidinho, hein? Atlético Paranaense e Botafogo, meu Deus do céu, amigo torcedor, o que aconteceu com o Furacão nesse jogo, hein? Olha só esse resultado, em plena arena, o Furacão foi goleado pelo Botafogo de virada, porque aos 15 minutos o Atlético saiu na frente, com esse gol aí do Teves, mesmo já com 1 a menos, porque o Abraão tinha sido expulso aos 9 minutos por conta de uma mão na bola, né? Aos 23, o Botafogo então empatou com este gol do Leandro Maciel, cobrando pênalti. Aí aos 47, o gol da virada, Jonathan Cafu aproveitando o rebote do goleiro, fazendo então 2-1. No segundo tempo, deu mais Botafogo. Aos 14, Alexandre Jesus ampliou e aos 22, novamente o Alexandre Jesus, agora de cabeça para fechar a goleada. Atlético 1, Botafogo 4, hein? E ainda aos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético teve mais um jogador expulso, o Isaac, por cotovelada. Ou seja, né? Nada funcionou para o Furacão nesse jogo aí, um jogo para esquecer realmente. E uma vitória histórica do Botafogo de Ribeirão Preto lá na Liga Arena em pleno Curitiba, diante do Atlético Paranaense. Muito bem, esses os 5 primeiros jogos, vamos virar a página aqui para ver os outros jogos. Chapecoense e Criciúma, jogo entre os catarinenses aí também no domingo. E olha, logo no primeiro minuto de jogo, o Mailton já fazia aí o primeiro gol para Chapecoense. O Criciúma empatou aos 34 com esse gol do João Carlos, batendo cruzado, batendo bonito, fazendo aí o gol de empate. No segundo tempo, gol da vitória da Chape, aos 7 minutos, Mário Sérgio ficou cara a cara com o goleiro e bateu entre as pernas. Chapecoense 2, Criciúma 1, vitória da Chape aí no domingo. Operário e América, mais um jogo no domingo e olha, deu fantasma nesse jogo, hein?
1 a 0, o único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 5 minutinhos do primeiro tempo, gol do Gabriel Bosquilha, e que golaço, hein? 1 a 0 pro Operário, jogo que foi marcado aí pela acusação de racismo, né? Por parte do jogador Miguelito do América, né? Foi acusado aí de racismo. Ainda no primeiro tempo foi essa confusão, o jogo ficou paralisado aí por cerca de 15 minutos, mas deu Operário 1 a 0 diante do América. Goiás e Avaí, agora já na segunda-feira, lá em Goiânia, 3 gols no primeiro tempo. Quem saiu na frente foi o Avaí, a bola sobrou ali para o JP abrir o placar na Serrinha aos 20 minutos, Avaí 1 a 0. Mas 3 minutinhos depois, aos 23, lance de escanteio, Pedrinho chegou batendo de primeira para empatar o jogo para o Esmeraldino. Aí aos 29, outro lance de escanteio, a bola acabou sobrando ali para o Lucas Lovati, que mandou muito bem de fora da área. Final 2 a 1 para o Goiás. Goiás vai muito bem na competição, a gente já vai ver a classificação da Série B. Só para terminar aqui, ó, os jogos de ontem, né? Terça-feira também teve rodada da Série B, CRB e Cuiabá, jogo lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem saiu na frente foi o Cuiabá, gol de Max aos 12 minutos do primeiro tempo. O CRB empatou aos 21, Breno Herculano de cabeça, fazendo então o gol do empate, e ficou nisso mesmo, 1 a 1, tudo decidido aí no primeiro tempo. E para terminar, jogo de ontem também, Atlético e Vila Nova, jogo lá no Independência, lá em Belo Horizonte. E o Atlético, olha só, perdeu mais uma, hein? Perdeu para o Vila Nova, gol marcado no final da partida pelo Diego Dodô, 47 minutos do segundo tempo. Olha só, o Diego Fumaça foi quem deu este presente aí para o Dodô, que aproveitou e fez aí o gol do Vila Nova. Vila Nova é o líder do campeonato. Vamos ver aqui a classificação. Olha só, todo mundo com 6 jogos, Vila Nova em primeiro com 13, e o rival, o Goiás, vem também com 13 pontos, só que em segundo lugar, porque tem aí um saldo de gols de 1 gol a menos do que o Vila Nova. O Remo está em terceiro com 12, Cuiabá também com 12 na quarta colocação. E essas seriam as equipes classificadas, né? Seriam as equipes promovidas para a Elite, para a Série A, se o campeonato terminasse hoje, mas só são 6 rodadas, a gente ainda tem 32 rodadas pela frente, só tá no começo a Série B. Bom, o Avaí é o quinto com 11 pontos, CRB em sexto com 11, Coritiba em sétimo com 10, Chapecoense em oitavo com 9, Atlético Paranaense em nono com 9, América em décimo com 9, Ferroviária em 11º com 9, Atlético Goianiense em 12º com 9 e o Novo Horizontino em 13º com 9. Veja que está tudo muito embolado ainda, essa classificação nessas 6 primeiras rodadas, ainda muito embolado a classificação da Série B. Em 14º o Operário tem 7, em 15º o Criciúma, que venceu, o Criciúma que perdeu, né, nessa rodada, 15º com 5 pontos, em 16º, o Botafogo, que goleou o Atlético Paranaense e fez a primeira vitória no campeonato, né? Saiu da zona da degola com 5 pontos. Em 17º, o Volta Redonda, que também venceu pela primeira vez, mas não saiu da degola, tem 4 pontos. Atlético em 18º com 3. Paysandu na 19ª colocação com 2. E o Amazonas em último, também com 2 pontos, fechando aí a classificação desta Série B. Continuando aqui, ó, rodada número 6 teve 21 gols, média de 2,10 gols por partida. No total já foram 122 gols em 60 jogos, média aí de 2,03 por partida. Os mandantes marcando cerca de 62% dos gols e os visitantes 38% dos gols. Aqui o Avaí tem o melhor ataque do campeonato, 10 gols marcados, seguido do Atlético Paranaense e do Criciúma com 9. Já Amazonas, Paysandu e Volta Redonda têm os piores ataques com apenas 2 gols. Já a Ferroviária e o Vila Nova é os times que têm as melhores defesas do campeonato, só levaram 3 gols até aqui. Já o Atlético tem a defesa mais vazada com 13 gols
E o Furacão é a segunda pior defesa, olha lá, com 10 gols tomados já. Continuando aqui, agora vamos para a artilharia, hein? A artilharia é do Pedro Rocha, do Remo, que já marcou 4 gols nessa Série B. E depois dele vem essa galera aí, ó. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense. Alexandre de Jesus, que marcou 2 gols nessa rodada, né, do Botafogo. O Carlão, da Ferroviária, que também marcou 2 gols nessa rodada. E o JP do Avaí, com 3 gols, todo mundo aí. Esses os principais artilheiros desta Série B. Agora a 7ª rodada, que já começa amanhã, na quinta-feira, com o Atlético Paranaense recebendo a Chapecoense. O Atlético Paranaense vem meio pressionado depois da goleada sofrida em casa. Mas tem mais um jogo em casa e pode vencer e deixar tudo melhor, né, do que está atualmente. Bom, aí no sábado tem Avaí Atlético Goianiense e também Goiás e Curitiba, esse jogo no dia 10, no sábado. Aí no domingo temos 3 jogos, Criciúma e Volta Redonda, Cuiabá contra Operário e Novo Horizontino contra Ferroviária. Na segunda-feira, 2 jogos, Botafogo contra Atlético e Amazonas contra CRB. E na terça-feira que vem, terminando essa 7ª rodada, Remo contra Vila Nova e América contra Paysandu. Tá então, amigo torcedor, tudo para você sobre a Série B. Eu espero que eu tenha trazido aí as informações que você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente, tá bom? Bom, façam seus comentários também que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.